Correção do simulado 13 de transporte escolar. Pergunta número 1. Segundo a legislação de trânsito, é permitido transitar em marcha ré para... Letra B de bola, que é a resposta certa. Fazer pequenas manobras de forma a não causar riscos à segurança. Pergunta de número 2. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via pelo pedestre deve ser feito... Letra D de dado, que é a resposta certa. Em sentido perpendicular ao de seu eixo. Pergunta de número 3. Além de ser um equipamento obrigatório do veículo, protege o condutor da segunda colisão e contra os impactos no interior do mesmo. Estamos falando do letra C de casa, que é a resposta certa aí, cinto de segurança. Pergunta de número 4. Você está dirigindo, precisa entrar em um imóvel à margem da via e verifica que há pedestres na calçada. Qual o procedimento mais adequado? Letra D de dado, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade de forma compatível com o trânsito, sinalizar sua intenção e dar preferência aos pedestres. Pergunta de número 5. Direção defensiva é... Letra C de casa, que é a resposta certa. O ato de dirigir veículo automotor de modo a reduzir a possibilidade de ser envolvido em acidente de trânsito ou de causar danos a terceiros. Pergunta de número 6. São possíveis condições adversas. Letra D de dado, que é a resposta certa. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista. Pergunta de número 7. Numa derrapagem de traseira, o condutor deve... Letra B de bola, que é a resposta certa. Tirar o pé do acelerador, não acionar o freio e girar o volante no sentido da derrapagem. Pergunta de número 8. Ao dirigir sob neblina ou cerração, é procedimento correto do condutor? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Acender a luz baixa do farol e reduzir a velocidade. Pergunta de número 9. Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança caracteriza que tipo de infração conforme o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro? Letra D de dado, que é a resposta certa. É infração grave com retenção do veículo. Pergunta de número 10. Para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá... Letra B de bola, que é a resposta certa. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou há 1 ano na categoria C. Pergunta de número 11. Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. Letra B de bola, que é a resposta certa. Sinalização de advertência. Pergunta de número 12. As placas de advertência destinam-se... Letra B de bola, que é a resposta certa. Avisar ao usuário da existência de condições potencialmente perigosas na via. Olha só, pessoal. A pergunta de uma é a resposta da outra, tá? Da pergunta número 11 e 12. Pergunta de número 13. Quando houver um cruzamento não sinalizado de vias iguais, o veículo que terá preferência de passagem será... Letra B de bola, que é a resposta certa. O que vier da direita. Pergunta de número 14. As infrações classificam-se em... Letra C de casa, que é a resposta certa. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. Pergunta de número 15. Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, qual é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador? Letra B de bola, que é a resposta certa. É o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Pergunta de número 16. Qual a velocidade máxima permitida para uma motocicleta que circula em uma rodovia de pista dupla, sem sinalização? Letra D de dado, que é a resposta certa. 110 km por hora. Pergunta de número 17.
Fatores que determinam a personalidade. Letra D de dado, que é a resposta certa. Herança biológica, ambiente e a idade. Pergunta de número 18. Os conflitos ocorrem. Letra C de casa, que é a resposta certa. Quando há diferença de opinião, de interesse e valores. Pergunta de número 19. Quais os principais agentes de fiscalização de trânsito nos 3 níveis? Letra B de bola, que é a resposta certa. Federal, estadual e municipal. Pergunta de número 20. Dentre as responsabilidades do condutor de transporte escolar, marque uma alternativa. Letra B de bola, que é a resposta certa. Sobre si mesmo, seus atos, o veículo, principalmente sobre a segurança de seus passageiros. Pergunta de número 21. A personalidade é o conjunto dos processos psicológicos do indivíduo que lhe permitem condutas próprias. A personalidade é construída a partir de aspectos, letra C de casa, que é a resposta certa, inatos e adquiridos. Pergunta de número 22. A maior barreira no relacionamento interpessoal é a nossa tendência para com o comportamento do outro. Por isso, o indivíduo deveria, letra B de bola, que é a resposta certa, colocar-se no lugar do outro para melhor conhecer e compreendê-lo. Pergunta de número 23. O que é o código dentro da comunicação? Letra A, que é a resposta certa. É o símbolo ou linguagem de comum entendimento entre o emissor e o receptor. Pergunta de número 24. É função do dispositivo de controle de emissão de gases catalisador no escapamento? Letra C de casa, que é a resposta certa. Diminuir a emissão de gases. Pergunta de número 25. Quando o acidente envolver produtos perigosos, quais serão as pessoas que poderão aproximar-se do veículo? Letra A, que é a resposta certa. Apenas profissionais especialmente treinados usando equipamentos de proteção especial. Pergunta de número 26. Programa criado para reduzir a emissão de poluentes por veículos automotores. Letra C de casa, que é a resposta certa. É o PROCONVE. Pergunta de número 27. A intoxicação e o envenenamento podem ocorrer por, letra B de bola, que é a resposta certa, inalação, ingestão e contato com a pele. Pergunta de número 28. Os telefones, respectivamente, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU são, letra B de bola, que é a resposta certa, 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros e 192 o SAMU. Pergunta de número 29. Para verificar se uma vítima de acidente de trânsito está respirando, deverei fazer o seguinte procedimento. Letra C de casa, que é a resposta certa. Ver, ouvir e sentir a respiração. Pergunta de número 30. No caso de acidente de trânsito com vítima, os procedimentos de pré-abordagem são, letra D de dado, que é a resposta certa, sinalizar o local do acidente e buscar socorro especializado. Obrigado e boa sorte na sua prova.